Olá, criança! Tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje nós teremos a aula de língua portuguesa, que está no módulo 3, página 22. Na verdade, é uma revisão que já vimos no nosso módulo 2 e na gramática, que fala sobre o quê? Sobre sílaba tônica. Vejamos que nós já falamos tanto sobre o que é a posição da sílaba tônica nas palavras, que toda palavra tem uma sílaba mais forte, que é a sílaba tônica, que é a classificação de quê? Das palavras quanto à sílaba tônica. Em relação à sílaba tônica, as palavras elas podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Nós sabemos que a sílaba tônica, quando ela é oxítona, é quando ela cai o quê? Na última sílaba. Por exemplo, nós temos a palavrinha amor. Amor. Qual a sílaba mais forte? Mo. Então, é a última sílaba e essa palavra ela é classificada como oxítona. Então, depois temos o que? A paroxítona, que cai a sílaba tônica, cai o que? Na penúltima sílaba. Exemplo, menino. A palavra menino também tem uma sílaba que nós pronunciamos com mais força. Por exemplo, ni. Então, caiu o que? Na penúltima sílaba. Ela é chamada como paroxítona. E vejamos que nós temos também o que? As proparoxítonas, quando a sílaba tônica cai na antepenúltima sílaba. Vejamos aí que o exemplo de uma palavra que seja proparoxítona, a palavra líquido. A palavra líquido tem uma sílaba forte, o li. Então, ela vem ser o quê? Proparoxítona, porque a sílaba tônica caiu na antepenúltima sílaba. Então, toda palavra, ela tem uma sílaba no qual nós pronunciamos com mais intensidade. Esse conteúdo nós já vimos, crianças, tanto no módulo 2 como na nossa gramática. Aí temos aqui oxítona, paroxítona, proparoxítona. Oxítona é uma palavra que tem a última sílaba como sílaba tônica, ou seja, a sua sílaba é aquela que é pronunciada com mais força, que eu dei o exemplo para vocês da palavra amor. Também temos a palavra café. O fé, a sílaba tônica caiu que na última sílaba, então ela é chamada como de oxítona. São acentuadas graficamente as oxítonas terminadas em a, as, es, os, em e ens. Oxítona, última sílaba. Quando a sua sílaba mais forte cai na última sílaba, viu, criança? Preste atenção no que eu estou falando para vocês. Aqui nós temos um exemplo da palavra professor. Vejamos que nós temos na palavra professor, nós temos 3 sílabas, mas temos uma que nós pronunciamos com mais força. Vejamos aí, ó, professor. Então, qual é a sílaba mais forte? Sou. Então, ela vai subindo. Então, vejamos que ela é o quê? Ela é classificada como oxítona. Nós temos aqui alguns exemplos que foi colocado para vocês. Nós temos aqui a palavra computador. Computador. Vejamos que o do é mais forte. Cristal. Tal. Então, a sílaba mais forte é tal. Curió. Ó. A sílaba mais forte.
Ali. Ali é a sílaba mais forte. Luar. A sílaba mais forte é ar. Também, bem. A sílaba mais forte é bem. Então, todas essas palavras, elas são classificadas quanto à posição da sílaba tônica como oxítonas. Por que elas são oxítonas? Porque a sílaba tônica cai na última sílaba. Uma observação, criança, que as oxítonas, elas podem vir com acento ou não. Vejamos que nós vimos aqui palavras com acentos e palavras que não vêm acentuadas. Curió vem com acento agudo. Então, quando ela já vem acentuada, é mais fácil para você identificar. Quando ela não vem acentuada, vocês têm que pronunciar a palavra e ver qual é a pronúncia mais forte da sílaba para você saber se ela é realmente uma oxítona. Agora nós vamos para as paroxítona. É uma palavra que tem a penúltima sílaba como sílaba tônica. Vejam que sílaba tônica é a sílaba que nós pronunciamos com mais força na palavra. Nós já vimos agora alguns exemplos de sílabas que são classificadas como oxítonas e agora nós vamos para exemplos de paroxítonas. Vejamos aí. A sílaba tônica, ou seja, a sua penúltima sílaba, é aquela que é pronunciada com mais força. Não são acentuadas paroxítonas que apresentam terminações em a, as, es, os, em e ens. Vejamos aí que vocês observam que tem uma diferença entre as oxítonas e paroxítonas, que nas oxítonas elas vêm e recebem o acento. Já nas paroxítonas, não. Exemplo de palavras que sejam paroxítona. A paroxítona, quando a sílaba tônica, ela cai na penúltima sílaba. Nós temos exemplo aqui da palavra história. A palavra história tem 3 sílabas. Vejamos aí a divisão silábica. Agora nós vamos ver a posição da sílaba quanto o seu som mais forte. Aí vejamos, história, ó, história. O tó é a sílaba mais forte, é a sílaba que nós pronunciamos com mais força, com mais intensidade. Então, ela venceu o quê? Uma paroxítona. Por quê? Porque a sílaba tônica caiu na penúltima sílaba. Temos aqui alguns exemplos de palavras que são paroxítonas. Temos engraçado, enrolado, esquisito, benção, revólver, camisa. Vejamos que na palavra engraçado, ó, engraçado, o sa é a sílaba mais forte, então ela é o quê? Paroxítona. Enrolado, nós temos lá, enrolado. O lá é a sílaba mais forte, é a sílaba que nós pronunciamos com mais força e ela venceu o quê? Uma paroxítona, porque a sílaba tônica caiu na penúltima sílaba. Esquisito, o zi é a sílaba mais forte. Benção, benção. Vejamos que o bem subiu, o são desceu. Então, a sílaba mais forte é bem. Então, ela venceu o quê? Uma paroxítona. Revólver, vol.
Vol, ela vem ser o quê? A sílaba mais forte, ela é o quê? Uma paroxítona. Camisa, misa, camisa. O mi subiu e o za desceu. Então, ela vem ser o quê? Uma paroxítona, porque a sílaba tônica caiu na penúltima sílaba. Já vimos exemplos de oxítonas, paroxítonas e agora nós vamos para as proparoxítonas. É uma palavra que tem a antepenúltima sílaba tônica, ou seja, a sua antepenúltima sílaba é aquela que é pronunciada com mais intensidade, com mais força. E uma observação, criança, que todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Vejamos na palavra lágrima. A palavra lágrima tem 3 sílabas. E a sílaba mais forte é lá, que é última, penúltima, antepenúltima. A sílaba mais forte caiu na antepenúltima sílaba. Então, ela é o que? Uma proparoxítona. Toda proparoxítona, ela é acentuada. Acabei de falar para vocês. Nós temos outros exemplos aqui de êxodo, lâmpada, ácaro, informática, relâmpago e último. Vejamos que todas essas palavras, elas estão acentuadas, tanto com acento circunflexo, como com acento agudo, aquele que é o som aberto e o som fechado, som nasal e som oral, que nós já vimos também nas nossas aulas anteriores. Vejamos que na palavra êxodo, nós temos o E, a sílaba mais forte, lâmpada, lã, a sílaba mais forte, ácaro, a sílaba mais forte, informática, ma, sílaba mais forte, relâmpago, lã, sílaba mais forte, último, u é a sílaba mais forte. Então, aqui dá para vocês observarem que todas as proparoxítonas, elas são acentuadas, tanto com acento agudo, também com acento circunflexo, com o qual nós já vimos o nosso conteúdo de língua portuguesa, que foi uma revisão que nós fizemos tanto da gramática como do módulo 2, porque esses nossos módulos, eles vêm sempre revisando. Então, agora nós vamos ver nossa gramática, que é ortografia, sé e si. Antes das vogais e I, a letra C tem um som de S. Também já expliquei para vocês, criança. Exemplos: cegonha, sé, si, cebola, sé, cinema, si. O sé, na palavra cebola, o pedacinho sé, que é a sílaba, tá com som de S. Aí temos aqui a palavra cinema, si. O si está com som de S. Então, vejamos aqui que nós temos palavrinhas aqui que temos cebola. Vejamos aqui, nós temos o desenho, aí tem um pedacinho destacado do sé, e na palavra cebola, o sé está com som de S. Temos aqui circo. Ei, criança, quem nunca foi no circo? Né? O circo é colorido, transmite alegria. Então, a palavrinha si está com som, a sílaba si está com som de S. Vejamos aqui que nós vamos vermos alguns exemplos. Por exemplo, cercado.
cercado. A sílaba sé da palavra cercado está com som de S. Outra palavrinha, doce. Sé. O sé está com som de S e é pronunciado si na palavra. Melancia. Vejamos aí que na palavra melancia, o si é escrito com C-I, mas com som de S. Circo. Falei para vocês, o pedacinho si é escrito com C-I, com som de S. Cinco. Cinco. Também o pedacinho si é escrito com CI, com som de S. Sexta. Vejamos que o pedacinho ser está o quê? Com som de S. Celeste. Também é escrito com CE, com som de S. Certo. Também é escrito com CE, com som de S. Então, vejamos aqui, oceano. Oceano é escrito C com som de S. Cela, escrito com CE com som de S. Alface, CE com som de S. Face, com CE com som de S. Cidade, CI, o si com som de S. Macio, si, escrito com CI com som de S. Cinema, escrito com CI com som de S. Vacina, CI com som de S. Então, o que nós vimos? Nós vimos o que? No nosso conteúdo de língua portuguesa, nós vimos sílaba tônica e na nossa gramática nós vimos palavrinhas com sé e si. As ortografias, criança, elas existem para que nós possamos escrever corretamente. Existem regras na nossa gramática, na nossa língua portuguesa, para que nós possamos ler e escrever corretamente. Então, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Aqui está a nossa agenda, língua portuguesa, página 22 a 25, gramática, responder as páginas 103 a 105. Até a próxima aula. Fique com Deus.